Meus amados, por favor, abram suas Bíblias no livro de Esther. Esther capítulo 4, verso 13 em diante. Esther capítulo 4, verso 13 em diante. Diz assim: então lhe disse Mardoqueu que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus o socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal conjuntura ou tempo como este, é que foste levada à condição de rainha. Que Deus os abençoe. Meus queridos, o livro de Esther é uma história peculiar na Bíblia. Ela tem a estrutura literária de uma novela, de um conto, de um enredo, com drama, com personagens bem elaborados, com personalidades muito bem descritas, com uma história que te envolve do início ao fim. A história se passa após a libertação do exílio de Babilônia, quando os judeus que estão escravizados em Babilônia são liberados, e alguns deles ficam na Pérsia, e prosperam e constituem as suas vidas na Pérsia. É a história, por exemplo, de dois primos, um homem chamado Mardoqueu e uma garota chamada Esther. Esther, a Bíblia relata como belíssima, Mardoqueu como sábio e astuto, como esperto, como alguém com uma plena consciência, o inteligentíssimo e temente a Deus. A Bíblia fala de um rei, o rei Assuero. Em algumas versões a gente vai ver ele como Xerxes, e o retrato dele é de um homem fraco, manipulável, um homem vaidoso, um homem que parece de uma tolice e de uma imbecilidade anestesiante. Tem uma coadjuvante, a rainha Vasti, que parece, em algumas leituras, vaidosa, mas na verdade ela é uma mulher comum, que não aceita as tolices do seu esposo. E um personagem extremamente vingativo e também astuto, chamado Amã. O livro começa, e eu vou resumir a história para falar do que eu quero falar. O livro começa com uma festa dada pelo rei Xerxes, ou Assuero, vamos chamá-lo de Assuero. Assuero está dando uma festa porque ele tem um propósito: exibicionismo. Ele quer exibir a riqueza dele. Ele quer mostrar para os amigos dele, para toda a corte, como ele é um rei próspero, como ele tem tudo o que ele quer. A Bíblia fala que ele chama convidados para o seu palácio, dá uma festa que a primeira dela dura 6 meses e a segunda dura 1 semana. Enquanto a rainha Vasti resolve também dar uma festa com as comadres dela, com as amigas. E aí ele chama alguns convidados diversos e dá a cada um copos de ouro para que eles possam beber vinho à vontade. Pensa no open bar da Pérsia. Cada copo de ouro era diferente um do outro, talhado com artesanato, totalmente feito por ourives, exclusivo. Copo exclusivo da festa open bar do rei Assuero. E quando todo mundo já bebeu bastante e a rainha Vasti está com as comadres, ele resolve chamar a rainha Vasti para exibir para os amigos bêbados dele. E aí Vasti é chamada dizendo: não, o rei está lá, passou um pouquinho do ponto, os amigos estão lá também, e ele quer mostrar para todo mundo, está todo mundo jogando FIFA, um rebanho de infantil, e ele quer mostrar para todo mundo como você é bonita. E ela diz: óbvio que eu não sou retardada, esse cara está lá louco das ideias, eu vou fazer o que lá? Diz a ele que eu não vou não. E quando o recado chega para o rei, ele toma aquilo como uma afronta. Assuero, não é possível.
Essa mulher não poderia fazer isso comigo, eu vou me vingar. Só que nem para se vingar ele sabe. Então ele precisa pedir conselho de como se vingar da rainha. Então ele chama os coleguinhas dele, a patotinha, os parças, chama os parças e pergunta, e agora? O que eu faço? Os parças se reúnem e dizem assim, cara, você está vendo o que está acontecendo? Sua mulher não te respeita mais. Você tem que tomar uma atitude. Principalmente porque, se você não tomar atitude, a minha mulher também não vai me respeitar mais. Olha a cabeça dos bonitões. Você tem que fazer uma... Mulher nenhuma na Pérsia vai respeitar mais o marido. Então você tem que tomar uma atitude. Qual é a atitude? Fique de mal com ela. Nunca mais fale com ela. A maturidade deles. E vamos voltar para o FIFA. Eu rei, tá bom. Vashti, estou de mal. Não me apareça mais aqui. Aí ele fica de mal com a esposa. Só que aí ele fica solitário. Ele, e agora? Fiquei sem esposa, o que eu faço? E os caras dizem, ele não consegue tomar uma decisão. Chegam para ele e dizem, cara, tu é o rei, pô. Tu tem a mulher que você quiser. E é verdade. E qual é a mulher que eu quero? Ele também não sabe. Aí faz o seguinte, cara. Faz um concurso. Faz um reality show aqui. Faz um Miss Pérsia. O que você acha? Boa ideia. E eu escolho quem? Não é possível. Escolhe a mais bonita. Boa ideia. Aí faz um Miss Pérsia. Quando ele vai fazer uma Miss Pérsia para escolher a nova rainha, Mardoqueu fica sabendo disso. Mardoqueu, inteligente, astuto, sabe que a sua prima, e algumas versões tem até sobrinha, mas é prima. Aqui ele trata como filha o tempo todo. Ele é um primo mais velho. Então ele vai cuidando dessa prima. Ele sabe que ela é belíssima. Ele sabe que ela tem total condição de ganhar. E ele vai, inscreve, manda a cartinha dele para o Luciano Huck. E inscreve ela no concurso da Miss Pérsia, que vai passar na Globo. Chegando lá, Esther concorre com todas as outras. E quando Esther aparece na frente do rei, o rei fica encantado com ela. Esther é eleita a Miss Pérsia. E vira rainha. E virando rainha, ela está no deslumbramento do palácio. Ela vai para o palácio e vive como uma rainha. E o rei, apaixonado por ela. Só que aí, no meio dessa trama, tem uma conspiração para matar o rei. 2 servos, copeiros ali do rei, um homem chamado Bigtan e outro chamado Teres, querem matar o rei. E Mardoqueu descobre isso. Mardoqueu descobre toda aquela conspiração e denuncia eles. Esses homens são pegos, são mortos, como um juízo, recebem pena de morte, são exterminados do reino, e aquilo é escrito no memorial, no livro das crônicas do rei. E passa. Depois disso, se levanta o homem chamado Amã. Amã é inimigo de Israel. Amã, a Bíblia diz que é agagita. Agagita é descendente de Agag, que foi o rei dos amalequitas no período em que Saul e Davi pelejaram contra os amalequitas. É o rei Agag, que inclusive é a razão pela qual Saul é desprezado por Deus, porque Deus manda exterminar todo o povo de Agag e Saul não extermina. Então Saul deixa aqueles homens preservados, deixa o rei preservado, e daquela descendência vai gerar Amã, o homem que agora cresce com ódio dos judeus e que, estando na Pérsia, passa e exige que todo mundo o reverencie, que todo mundo se ajoelhe diante dele, se prostre diante dele. E Mardoqueu diz: meu irmão, nem te conheço, não sei quem é você, não vou me prostrar. Você está louco? Que espécie de reverência? Você é Deus por acaso? Não vou me prostrar a você. E aquilo enfurece o coração de Amã. E Amã descobre que Mardoqueu é judeu. E aí ele vai lá para o rei e diz: rei, tem um povo aqui que está crescendo muito, que está se multiplicando, e qualquer hora ele vai ser um problema terrível, um problema político para você, que pode inclusive gerar uma revolta aqui. Esse povo tem histórico, é um povo muito complicado, são os judeus. Faz o seguinte, para preservar seu reinado, edite um decreto
autorizando a morte de todos os judeus. E o rei, parece bom. Mais uma vez, manipulado. Mais uma vez, sem nem refletir. Não reflete assim no decreto. Tá bom, pode matar. E ele consegue aquilo. E com base naquela ordem, Amã começa a tramar como vai exterminar todos os judeus, inclusive Mardoqueu. Aí Mardoqueu pensa, rapaz, a gente tem que mudar isso aqui. E ele quer mandar um recado para Ester. E ele manda um recado, Ester, tem uma ordem aí que vai matar todos os judeus e o bem. Faça alguma coisa, fale com o rei para mudar isso. E aí Ester, que está agora como rainha, ela olha, recebe a carta e fala assim, chato isso, né, Mardoqueu? Uma pena, rapaz, mas é o seguinte, não vou poder estar ajudando. Eu não vou poder estar auxiliando nisso, porque assim, tem um tempão, tem mais de um mês que o rei não me chama à presença dele. Quem entra na presença do rei sem ser chamado, pode até morrer. Eu não vou dar um mole desse. Sei lá, né? Então, assim, paciência, né? Desculpa, não vai dar. Manda esse recado. Aí Mardoqueu, assim, não, ela não entendeu não, né? Aí Mardoqueu resolve vestir roupa de saco, vestir uma roupa de mendigo e ficar na porta do palácio, para ver se Ester entende a gravidade do assunto. E aí, as copeiras, as servas de Ester, da rainha, veem aquilo, rainha, nossa, seu primo está passando a maior vergonha aqui na porta do palácio. Não é possível. Coisa ridícula. Ele está com o look uó. Aqui na porta do palácio. Você tem que fazer uma coisa. Coisa horrorosa. Está manchando o seu palácio. E está aparecendo no seu Instagram. Ela, não é possível não. Alguém fala com ele para ele vestir uma roupinha melhor. Gente, eu dou essa roupa. Eu pego ali aqui do Rio Nilo. Trago para ele, minha filha. Eu sou a rainha agora. E aí, Mardoqueu manda outro recado para Ester. Ele diz assim, Ester, eu não quero roupa do Rio Nilo. Eu quero viver. E o seguinte, acho que você não entendeu. É que se você não fizer alguma coisa, você também é judia. Você e a casa do seu pai também vão cair no laço. Você não está entendendo o que está acontecendo. Você está achando que Deus te colocou, ou que você caiu de paraquedas nesse trono, simplesmente para vestir roupa do Rio Nilo, para vestir roupa do Eufrates, das costureiras de lá, para ficar vivendo vida de palácio, para ficar postando no Instagram. Você está achando que toda essa fortuna caiu na tua mão agora, que esse reino caiu na tua mão agora, para isso? Não. Eu vou te dizer, para que você virou rainha? Você virou rainha para um tempo como esse. Você virou rainha, você chegou a esse trono justamente para que numa ocasião dessa, onde a sua família e o seu povo estão em risco, você possa usar de toda a influência que você recebeu e fazer alguma coisa. Ester tem o estalo e diz, entendi. E ele diz assim, se você não fizer nada, eu sinceramente acredito que o socorro pode vir de outra parte, mas tu vai se lascar. Você e a casa do seu pai, vocês vão morrer. Você não está entendendo não. Na hora que o decreto vier, ele não quer saber se você é rainha ou se você não é rainha. Você é judia e tem um decreto que pode te matar. E aí, a trama muda de figura e começa a se desenrolar com Ester, com participação bastante ativa, chamando o rei para 2 jantares distintos, onde ela revela que ela é judia, e ela revela uma trama de conspiração de Amã para matar ela inclusive, matar os judeus. O rei se desespera com aquilo, se revolta, muda o decreto, manda matar Amã, e faz, como palavra do rei não pode voltar atrás, o rei é tão omisso, tão fraco de caráter nesse sentido, então ele não revoga o decreto dele.
Ele dá outro decreto, que todo judeu agora pode matar quem quer matar o judeu. Então, o livro termina com os judeus se defendendo, vivendo e celebrando através da festa de Purim. Mas o que eu quero falar, basicamente, está nesse texto aqui. Sobre as razões pelas quais nós nascemos, as razões pelas quais nós chegamos onde estamos. Por que você está aqui hoje? Por que você está nessa família hoje? Por que você mora na Bahia hoje? Por que você tem essa profissão? Por que você tem essa carreira? E o que você pode fazer com isso que você tem hoje? Como você vai se mover? Como você vai existir? Como você vai agir através do estado de vida que você tem hoje, da condição que você tem hoje? Muitas palestras motivacionais sobre propósito circundam esse tema e se perguntam: qual o seu propósito? Para que você nasceu? Como descobrir o seu propósito? Sim, esse ponto de Esther toca nesse tema também. Esther ali tinha um propósito que ia além da vida palaciana que ela levava. As coisas aconteceram na vida de Esther para uma finalidade, para um propósito. Tudo o que aconteceu, aconteceu para que ela pudesse usar dessa condição a fim de exercer um propósito. Tudo o que aconteceu na sua vida aconteceu para que hoje você estivesse posicionado onde está e pudesse dar uma finalidade a tudo que você recebeu, a tudo que você aprendeu, a todas as pessoas a todas as relações que você construiu. O propósito de vida de alguém, ele é sempre, invariavelmente, sempre algo que transborda e que excede o seu próprio interesse. Ninguém tem como propósito de vida comer. Meu propósito de vida é comer, descobri meu propósito. Propósito de vida é viajar. Propósito de vida, comprar na Shein. Isso não é um propósito. Isso é uma gula, isso é um vício, isso é um hábito. Mas todo propósito de vida de alguém é algo que sai do seu campo de interesse único. Todo. Como descobrir meu propósito? A primeira coisa é o que você é bom para fazer, que vai além do seu interesse. Esther estava descobrindo algo a ser aproveitado na condição que ela estava, que vai além do próprio interesse. Toca também no interesse dela, mas é algo que vai necessariamente servir um povo. É algo que tem o condão, tem a possibilidade de mudar o mundo. O que há em você que pode mudar o mundo? Você sabe? A capacidade de ensinar? A capacidade de influenciar? Todo mundo tem alguma coisa diferente que carrega única em si. Todo mundo, todo mundo. E eu quero crer que Deus não errou quando te plantou nessa família, quando colocou em seu coração esse desejo por essa carreira. Os seus propósitos não são os seus talentos. O propósito não é o que você faz. O propósito é o significado, a finalidade do que você faz. A advocacia pode ser o que você faz. O seu propósito pode ser usar a advocacia para realizar aquilo que queima em verdade no seu coração. Se você pudesse eliminar uma coisa no mundo, o que você eliminaria? É uma das coisas, é um dos indicativos que você tem para descobrir para que você nasceu. E para que você está onde você está hoje. Qual é a maior oração, a coisa que você mais pede a Deus que aconteça com o mundo? Um propósito é aquilo que te dá a capacidade de ser a resposta da sua oração. Por exemplo, uma coisa que sempre me incomodou foi ignorância. Eu sempre tive, assim, incômodo com burrice. Um dos desafios da minha infância, na infância eu morava no bairro de Vista Alegre, no subúrbio ferroviário. Cresci em Vista Alegre. E em Vista Alegre eu sou persona não grata. Porque eu não tinha poucos amigos. Eu maltratava meus amigos como corrigindo. Eu tinha um vício de corrigir, gente. Se alguém falasse tauba na minha frente,
Rapaz, eu me coçava, velho. Eu não aguentava, era mais forte do que eu. Então eu gentilmente dizia, ô anta, não é tauba. Era muito difícil segurar. E dentro do meu coração, havia alguma coisa queimando que é, eu não aceito você não saber isso. Querido, se você souber pelo menos que não é tauba, é tábua, isso já vai te ajudar tanto na sua vida, vai te ajudar a conseguir um emprego. Porque se você falar tauba numa entrevista, você é eliminado, animal. Sabe? Era assim que eu reagia. E obviamente, nem todo amigo gosta de ouvir isso, principalmente dessa forma. Eu cresci, amadureci, coloquei amor e maturidade no meu coração. E há poucos dias, há um ano atrás, na verdade, eu lancei um livro, tem sido muito bem vendido, graças a Deus, chamado Você Entendeu Errado. Um livro para corrigir as pessoas. Olha aí, que bênção. Mas, agora, exercendo com maturidade o propósito, tentando ensinar pessoas. Hoje eu virei professor. Eu fui professor de direito por muito tempo, hoje sou professor de teologia. Alguma coisa no meu coração estava queimando, e se eu pudesse exterminar uma coisa no mundo, exterminaria a ignorância, exterminaria a burrice. E Deus colocou no meu coração, é isso que você exterminaria? Então vá lá ser a resposta das suas orações. Vá lá fazer o que você quer que eu faça, porque eu vou fazer por meio de você. A advocacia não é meu propósito, mas a advocacia, a teologia, tudo aquilo que Deus coloca na minha mão, são coisas, são ferramentas para a utilização do meu propósito, para a realização do meu propósito. E Deus colocou coisas na sua mão que vão além do seu campo de interesse, ou que podem ser usadas só para o seu interesse, assim como Esther estava fazendo até aquele momento, mas que, se colocadas em virtude do seu propósito, vão te levar para uma dimensão que você nunca experimentaria vivendo só para você. Esther tem uma virada de chave no livro, até o ponto em que ela descobre para que ela estava ali. Você já descobriu para que você está aí? Você já descobriu para que você passou nesse concurso? Você já descobriu para que você entrou nesse emprego? Você já descobriu para que você está nessa família? Você já descobriu para que você conseguiu comprar esse carro? Você já descobriu isso? Você já descobriu para que você fez esse curso? Quando Esther descobriu para que ela tinha virado rainha, foi para isso. Então, já sei como agir. Esther sai da inércia, porque até então Esther, ela tem medo de entrar no palácio do rei, ela vê de forma omissa e passiva o desespero de uma nação. Quando ela descobre para quê, ela perde o medo, entra, recebe favor, recebe misericórdia, influencia toda uma nação e consegue salvar o seu povo, a sua família e a sua própria pele. Viver para os outros foi fundamental para que Esther não morresse. Até então ela estava pensando de forma egoísta, porque ela estava com medo de morrer. Sair do pensamento egoísta e começar a pensar no próximo foi crucial para que ela não morresse. Ela, no egoísmo dela, estava atraindo o seu maior medo. Eu não vou, porque eu tenho medo de morrer. Se eu entrar, o rei pode me matar. Quem entra na presença do rei sem autorização, o rei tem autorização para matar ele. Então eu não vou porque eu tenho medo de morrer. Mardoqueu diz a ela, se você não for, aí é que tu morre infeliz. Então acorde. Viver para uma razão que vai além do seu próprio umbigo é o suficiente e é fundamental para salvar a sua vida. Entenda isso. O seu propósito é um motivo que lhe dá a condição de ser resposta para suas orações. O seu propósito é uma razão que vai além dos seus próprios interesses e é capaz de influenciar todo o mundo que está em sua volta. O seu propósito não se confunde com os seus talentos. Os seus propósitos não se confundem com suas atividades. O seu propósito é a finalidade com a qual você exerce suas atividades e que você usa seus talentos. Seu propósito não é seu carro. A pergunta é, para que você usa seu carro? Para que você usa a medicina? Para que você é enfermeira? Para que você faz isso? Pensando em quê? Para que você está juntando dinheiro?
Esse é o espectro da visão geral que você precisa ter. E eu quero te falar 3 coisas que foram fundamentais na experiência de Esté e na experiência de quase todos os servos que prosperaram na Bíblia. Quase todos. Eu falei disso algumas semanas atrás, quando eu ministrei aqui e falei sobre o livro de Jonas. E eu terminei falando sobre a experiência de Pedro quando ele vai andar sobre as águas. Eu disse aqui que quando Pedro começa a andar, ele olha os ventos e começa a afundar. E Jesus pergunta a ele: homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que você não acreditou? E aí a gente pergunta, mas Pedro duvidou do quê? De Jesus? Não, porque ele, quando afunda, ele grita: me salve, Jesus. Então não foi de Jesus que ele duvidou. E aí eu quero tratar disso na vida de Esté. Porque isso essa compreensão, ela pode ser fundamental para salvar a sua vida. Ela pode ser fundamental para dar sentido a uma vida absolutamente esvaziada de propósito que você tem vivido até então. Eu estou falando com gente que está vivendo para si. E que cada dia chega mais vazio do que ontem no encontro noturno com o travesseiro. Que conversa com a sua própria alma e o que só ouve é eco. Porque se vê completamente esvaziado e oco na significação e na relevância da tua vida. Sua vida é importante para quem? Hoje, sua vida é importante para quem? Se você deixasse de existir, que falta você faria no mundo? Quem sentiria a sua falta? Por quanto tempo? Que legado você deixa? A sua existência passou aqui para quê? Como seria um mundo se você nunca tivesse existido? Você sabe para que você existe? Já parou para pensar? Na relevância que você tem? O Evangelho não é só aquilo que te leva para o céu. Se fosse assim, Jesus já nos criaria no céu. Existe uma razão pela qual você está aqui, agora, e pelo tempo que você vive aqui. Jesus diz na sua oração sacerdotal: enquanto eu estou no mundo, eu sou luz do mundo. Existe uma razão pela qual você vive aqui nesse tempo. E você sabe qual é essa razão? Eu vou te dar 3 dicas, eu vou te falar 3 coisas que foram cruciais na vida de Esté e na vida de todos os homens da Bíblia que exerceram um propósito comissionado por Deus, que descobriram para que existiram. O primeiro ponto é já o ponto de inflexão, onde a gente vai ter uma discordância crucial e abissal com relação às palestras de coach que você assistiu até então. Porque normalmente vai se dizer: confie em você, confie no seu poder interior, confie na sua capacidade. E eu digo: desconfie de você. Eu digo, em primeiro lugar, não confie em si. O primeiro postulado de todo homem da Bíblia que alcançou o seu propósito, o primeiro postulado que Esté precisou se basear para alcançar um propósito, descobrir para que nasceu e conseguir uma razão além dos seus próprios interesses e de salvar somente a sua própria vida, ela precisou não confiar em si. Ou seja, o primeiro ponto parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Confie em Deus, acredite em Deus. Acredite em Deus, e acreditando em Deus, você consegue caminhar acima das probabilidades. É provável que se eu entrar lá, Ele estenda a espada. Mas confiando em Deus e sabendo que essa oportunidade foi Deus que me colocou, e crendo que Ele me comissionou, e a palavra de Mardoqueu ali serve como um oráculo divino, como uma orientação divina, e até porque antes de ela entrar, ela pede que toda a nação jejue por 3 dias. Jejuem antes, ore antes. Isso é um sinal de que ela não estava lastreada no conhecimento e na confiança em si.
Ela estava confiando em Deus. Ela está crente e pensando, se for por mim, se for pelo meu talento, se for pelo que eu posso, eu estou lascada, eu morro, eu sei disso. Eu não entrei até agora por causa disso. Porque se eu entrar confiando em Esther, se eu entrar em nome de Esther, eu estou lascada. Mas aí vem a palavra de Mardoqueu, empoderando ela e dizendo, minha querida, não foi por acaso que você veio para aí. Tem um poder superior, tem uma ordem que vai além da sua capacidade. Tem alguém atuando, tem alguém arquitetando um plano maior do que o seu, a ponto de te posicionar, te colocar no lugar onde você estava. Era improvável você chegar aí, mas chegou. Então não foi por você, Esther, é por ele. Esther vai, então jejua aí, e ora aí comigo, porque eu vou, mas não vou em nome de Esther, eu vou em nome dele. Em primeiro lugar, meu irmão, acredite em Deus. Por que Pedro sai do barco? Porque Jesus diz, vem. Quando você acredita em Deus, você caminha acima das probabilidades, acima das possibilidades humanas. Você caminha um nível sobre o natural. Você começa a acreditar que de fato não há limites para onde você pode chegar, porque não é você que está chegando em nome próprio, você está chegando em nome dele. Eu estou aqui confiando nele. E isso não é tão óbvio quanto parece. Porque as nossas aflições diárias, as nossas ansiedades diárias, com as contas da semana, com os rumos da nossa família, com o poder que o inimigo possa ter, com as obras do diabo, tudo isso é a gente acreditando que a gente vai baseado nas nossas forças. Porque quando você entrega para Deus o seu problema e não consegue descansar, e não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dizer, Deus, está contigo, é porque na verdade você não entregou coisíssima nenhuma. Você ainda está baseado no seu próprio nome, na sua própria força, e você ainda está totalmente apavorado na hora que você vai entrar no palácio do rei, e o rei vai estender a espada para lhe matar, porque você não acredita que foi Deus que lhe chamou. Eu lembro de uma missionária que se mudou, vendeu tudo, e aí foi cumprir um propósito num país africano. Ela já tinha servido em Angola, e agora estava indo servir, se não me engano, em Guiné-Bissau. E aí, ela chegou lá sem conhecer ninguém, tinha apenas uma referência de uma casa que podia abrigar ela por um tempo, mas ela estava com toda a bagagem dela naquele voo. E ela chega, e quando ela aporta no aeroporto, chega um imperativo da coroa, diz que o rei ia precisar daquele avião às pressas, e aí levaria o avião para cumprir uma missão de Estado. Tiraram todo mundo do avião, com toda a bagagem, e aí levaram o avião para uma outra missão. A vida dela inteira naquele avião. E ela disse que viu assim, ela em outro país, que ela não conhecia ninguém, conhecia nada, só com a roupa do corpo, o passaporte, olhando a vida dela toda, todos os bens que ela possuía, não deu tempo de tirar nada, o avião indo, ela não sabia nem para onde. Ela olhou, ela disse que só conseguiu orar e falar assim, Jeová, quero ver como é que você vai sair dessa. Sem ansiedade, sem medo, sem desespero, só entregando, porque ela não confiava em si, ela confiava nele. Em primeiro lugar, meu irmão, acredite nele e não em você. Se Pedro acreditasse, cara, Jesus me chamou para andar sobre as águas, né? Eu até fiz um curso de stand-up paddle, eu acho que eu consigo. Eu lembro uma vez que eu fui lá na Lagoa dos Tambaquis, em Aracaju, eu consegui andar. Não. Ele disse, se és tu, eu consigo. Se você me chamou, eu consigo.
Se eu ouvir mesmo, se é isso que eu ouvi da sua boca, vem, é isso, então eu vou. É isso, é acreditar nele. Acreditar nele e acreditar nele. A palavra de Mardoqueu ali serve como um oráculo. Filha, vá. Ela, tá bom, mas ora, jejua aí que eu vou. Com base, por mim eu não iria não. Ele diz, vá. Seu propósito depende disso. Eu disse para vocês, todos os servos da Bíblia que viveram um propósito relevante precisaram dessa confiança. Veja Moisés. Moisés recebe de Deus a palavra de que não iria mais com eles. Ele diz assim, Moisés, é o seguinte, eu vou dar vitória a você, eu vou dar triunfo a você, eu vou dar triunfo a você sobre todos os seus inimigos, Moisés. Aí Moisés, e o que mais? Eu vou mandar um anjo com você, Moisés. Sim, o que mais? Eu vou colocar você na terra, Moisés. Sim, e o que mais? Aí Deus diz assim, mas eu não vou. Aí Moisés, se tu não vai, eu não vou e não vai ninguém, não daremos um passo se a tua presença não for conosco. Aí veja para Abraão. Abraão chega assim, Deus chega para Abraão, Abraão, sai daí. Aí sim, peraí, eu vou chamar a família. Não leva a família não, vai sem nada. Ué, tá bom, vou para onde? Não vou dizer. Me dá um mapa. Não tem mapa. Aí Abraão, não tem nada? Não tem nada, mas eu vou. Abraão, então bora. Meu nome é tchau. Me acha, quem me viu mentiu, estou eu e Deus. Abraão vai. A proposta de Deus para Abraão é, eu lhe dou nada, mas eu vou contigo. A proposta de Deus para Moisés é, eu lhe dou tudo, mas eu não vou. Vamos lá. Sem hipocrisia. Qual das duas você aceitaria? Tudo sem Deus ou nada com Deus? A pergunta é em quem você confia? Em quem você está acreditando para a sua trajetória? A história de vida que você está escrevendo é baseada em quem? Na confiança em quem? Você aceitaria receber todos os seus sonhos de outro Deus que não fosse o Deus da Bíblia? Ou o Deus que você diz crer? Se outro Deus lhe prometesse tudo isso que você sonha, lhe prometesse a pessoa que você ama, lhe prometesse a riqueza que você sonha ter, você aceitaria? Porque o Deus da Bíblia está dizendo assim, não, eu acho que vai te fazer mal, não quero. Aí o outro, aqui eu te dou, aceita? Se ele der, você aceitaria? Então, querido, a minha dica primeira é, confie em Deus. Acredite em Deus. A segunda dica, são duas dicas simples agora. A segunda dica é, a primeira, acredite em Deus. A segunda é, acredite que Deus acredita em você. Acredite que Deus não errou quando te chamou. Acredite que Deus confiou a você uma missão. Acredite que foi a voz dele mesmo, dizendo, vem. E ele não errou quando disse, vem. Acredite que ele confiou na sua mão esses recursos que ele lhe deu. Acredite que ele confiou uma carreira. Acredite que ele acreditou em você. Esse foi o problema de Pedro. Pedro não duvidou de Jesus. Pedro duvidou que Jesus acreditava nele. Não, ele errou, pô. Foi comigo, não era para outro, pô. Aí começa a olhar para um lado, olhar para o outro. Ele deixa de olhar para o vem e começa a olhar para o vento. E aí começa a cair. Aí começa a fraquejar. Por que você duvidou? Ele não duvidou de Cristo, ele duvidou que Cristo chamou ele mesmo. Não pode ser eu. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Não pode ser eu. E a terceira dica para você é, em primeiro lugar, acredite em Jesus, acredite em Deus. Segundo lugar, acredite que Deus acredita em você. E em terceiro lugar, acredite que se Deus acredita em você, Ele chamou, você pode acreditar em você. Veja, não é que eu não estou lhe dizendo que você vai caminhar baseando na sua crença do seu poder interior. Eu estou lhe dizendo
que Deus lhe deu tudo o que você precisa, te colocou no tempo exato e lhe cercou das pessoas adequadas para você ser tudo o que Ele espera de você. Então você pode acreditar em você, porque Ele acreditou primeiro. A gente tem uma falsa noção de humildade. A falsa noção é a confusão da humildade com a falsa modéstia. Imagina Esther dizendo, mais do que eu dizer, vai lá Esther, só você pode resolver esse BO agora. A Esther, não, eu nem sou bonita. E eu tô feia esses dias. Olha o meu cabelo cheio de frizz. Um parêntese, como se homem soubesse o que é frizz. Fazer um parêntese mais arrojado, robusto e perigoso. Como se homem hétero soubesse o que é frizz. Fecha o parêntese. É porque era para estar, tá? Imagina ela dizendo, não, eu nem sou bonita. Não, eu não tenho esse talento, não. Esther em algum momento precisou assumir. É verdade, eu sou bonita. Em algum momento ela precisou dizer para si, Deus me deu esse talento. Eu sei o que Deus me entregou. Eu sei o que Deus me deu. É isso que eu vou usar. Eu sei a capacidade de persuasão que Deus me deu. Eu vou usar isso. Em algum momento ela precisou cair em si, olhar com honestidade para si e valorizar a obra da criação de Deus na vida dela. Se Deus te chamou para um propósito, se Deus acreditou em você, Ele está dizendo, você também pode acreditar. Você também pode olhar para você e ver que sim, você recebeu de Deus talentos, influência, poder, inteligência, beleza, capacidade de cantar, capacidade de pregar, capacidade de falar, capacidade de vender. A questão é o que você vai fazer com isso. Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um dom. Todo mundo tem habilidades naturais ou espirituais ou sobrenaturais que Deus deu. O propósito se resume na finalidade que você dá para isso. Porque tem gente que recebeu muito de Deus e que está deixando esvair porque só usa para si. Imagina você comprando um monte de coisa na Shopee da vida, e aí não chega nada. Aí você comprou, rapaz, aquele negócio que eu comprei, então uma semana lá. E aí comprou uma câmera, e comprou um liquidificador, e comprou um air fry, e comprou um Xbox, e aí comprou um fogão, e nada chega. Aí um dia, você descobre onde mora o carteiro que atende sua vizinhança. Você, não é possível, eu vou falar ali com o seu Valdemar. Aí quando você chega lá na casa do seu Valdemar, está ele usando air fry, jogando Xbox, tirando foto, com fogão novinho, usando tudo que a responsabilidade dele era só entregar na sua casa. Seu Valdemar, toma cuidado. O que vai acontecer com o seu Valdemar? Ele vai perder o emprego. Ele cometeu crime de apropriação indébita. Eu quero dizer para você que Deus confia em nós como carteiros. E tem muitas coisas que Ele colocou na sua mão que não é para parar na sua mão. É para você ser um bom dispenseiro do dom que Deus lhe deu, para atingir as casas, as vidas, as pessoas. O que Deus lhe deu não pode parar na tua mão. O que Deus lhe deu não pode parar só na sua mão. O que Deus confiou a você, Ele confiou a você porque Ele acreditou em você e porque Ele acreditou que você vai fazer desse dom, desse talento, um meio de influenciar, de abençoar, de transformar vidas. Se Valdemar cumpre o propósito dele e entrega, todo mês Valdemar tem um salário, Valdemar vai ser promovido, Valdemar daqui a pouco vira presidente dos Correios. Não sei se vocês sabem, mas há 2 gestões atrás, o presidente dos Correios regional aqui no Nordeste começou como carteiro. Um dia virou presidente.
superintendente. Mas, se Valdemar resolve ficar com aquilo que foi parar na mão dele, achando que era para ele, e não entrega e não dispensa, Valdemar perde o propósito dele, perde o emprego dele, e perde o fogão, e perde a airfryer, porque não foi para isso que Valdemar foi chamado. Você está com medo do quê? Tem uma informação básica sobre o livro de Esther. É um dos únicos livros da Bíblia que não tem uma palavra que tem em todos os livros. Tem uma palavra que tem em todos os livros da Bíblia. Uma palavra. E não tem no livro de Esther. Alguém arrisca dizer qual é? Deus. O livro de Esther é um livro que não tem a palavra Deus. É um livro que não tem o nome de Deus. E o grande desafio do livro de Esther é esse. Nesse momento. Como enxergar Deus? Quando há uma sentença de morte para você, a sua casa e seu povo. Quando uma semana que promete ser bem difícil te espera já amanhã. Como é que a gente encontra Deus? Deus parece estar se ocultando no livro de Esther. Deus parece estar escondido no livro de Esther. O nome dele não aparece, não é mencionado. É aí que vem o pulo do gato. Bem-aventurado o que não viu e creu. O que confiou mesmo sem ver. Bem-aventurado aquele que deu um passo de fé, esperando que Deus coloque o chão. Bem-aventurado aquele que confiou antes de ver. Quando Deus parece oculto, quando a noite parece escura. O segredo para uma vida plena, o segredo para viver plenamente seu propósito é esse. É confiar que Deus vai fazer. É confiar que Deus vai dizer sim quando o mundo está dizendo não. É confiar que Ele vai te abraçar quando o mundo lhe empurra. É confiar que Ele vai lhe levantar quando o mundo lhe faz cair. Não tem outra forma. Você vai precisar acreditar nele. Eu não estou aqui colocando uma palestra motivacional, uma palestra coach, dizendo confie em você, no seu poder. Não, não confie em você. Você só faz burrada. Se você confiar de novo no seu coração, na sua intuição, cara, você vai se quebrar de novo, você vai se lascar de novo. Não confie em você. Eu estou dizendo para você confiar no poder de Deus, que vai lhe permitir viver um sobrenatural. E vivendo Ele, não tem limite para onde você pode chegar. Esther mudou um reino, Esther mudou a história, porque resolveu confiar não em si, porque acreditou em Deus, porque acreditou que Deus acreditava nela, e por acreditar que Deus acreditava nela, ela também pôde acreditar nela. Eu posso acreditar naquilo que Deus acredita. Então, se Ele acreditou em mim para ser pai, eu posso acreditar que eu sou um bom pai. Se Ele acreditou em mim para essa advocacia, se Ele acreditou em mim para esse consultório, se Ele acreditou em mim para essa firma, se Ele acreditou em mim para esse casamento, se Ele acreditou em mim para esse ministério, eu posso acreditar que eu posso exercer. Eu sei que eu não tenho nenhuma capacidade, mas eu não estou crendo simplesmente na minha vaidade. Eu estou crendo no que Ele creu primeiro. Eu estou confiando no vem que Ele lançou. É nisso que eu confio. A ceia, a gente vai ter um momento agora de ceia. A ceia é esse momento. É o momento de você pensar no partir do pão. O momento é, a orientação de Paulo é: quando vocês forem cear, esperem uns pelos outros. A ceia não é um momento onde a gente avalia quem está em pecado e quem não está em pecado. Não existe esse raciocínio na Bíblia, não existe. A ceia é um momento de partir do pão. Ah, mas a Bíblia fala que você não pode comer a ceia indignamente. Examine-se o homem a si mesmo. Sim, a Bíblia fala que comer indignamente é comer sem discernir o corpo, é comer pensando na sua barriga, é comer pensando de forma egoísta, é comer pensando só nas suas necessidades, é comer com raciocínio só de consumir, é esperar um Deus que vem só para você, é esperar uma divindade a serviço dos seus sonhos. Por isso,
Comer dignamente a ceia do Senhor é comer com a mentalidade de que eu não vivo para mim mesmo, de que eu participo de um corpo, eu estou discernindo um corpo. Paulo diz: em verdade eu acredito nas coisas que estão falando de vocês, porque cada um come a sua própria ceia e não partem. Por causa disso, tem uns de vocês que comeram muito, estão até embriagados, e outros estão morrendo de fome, porque estão vivendo para si. A ceia do Senhor é comer com a mentalidade de que primeiro a gente tem que repartir. A ceia do Senhor é entender que aquilo que Deus lhe deu não pode encerrar só em você. A ceia do Senhor é a mentalidade de entender que o seu propósito existe para algo que vai além do seu próprio interesse. A ceia do Senhor é um memorial, é um momento de refletir. Por que você está aqui? Só para receber? Não. Você está aqui para frutificar. A primeira vez que Deus fala com o homem na história da humanidade, Gênesis 1:28, frutifiquem. A primeira vez que o diabo fala com o homem na história da humanidade, Gênesis 3, coma o fruto. Você está preocupado em frutificar para os outros ou comer o fruto que os outros geraram? Isso vai delimitar e vai definir se você está vivendo o propósito de Deus ou o propósito do diabo. Se você quer pertencer e quer viver uma vida não apenas para si mesmo, os elementos estão à disposição. Quem pode participar? Aquele que não quer viver para si, aquele que quer pertencer a um corpo, a uma comunidade. Se você quer isso, quer viver família em Cristo, você é convidado a participar da ceia. Os elementos vão ser distribuídos. Eu vou te pedir o seguinte: quem pegar o elemento ou quem quiser se abster, pode ficar de pé. Enquanto não chegar em você, você fica sentado, que aí a gente repassa de forma melhor. Quem vai pegando já pode ficar de pé. O louvor vai ser cantado. Em seguida, espera. Vamos participar todos juntos.